Fala galera, eu sou o Alexandre do Serialcast, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai contar uma história muito escabrosa, que é sobre o açougueiro da rua Arvoredo. Mas antes de começar o vídeo, por favor, eu quero pedir para que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like, beleza? Então, bora pro vídeo. O ano é 1864. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, era ainda uma cidade pacata com cerca de 14 mil habitantes. Porta de entrada do Brasil para vários imigrantes, principalmente europeus, a cidade até então pacata passou a viver dias de terror com uma série de desaparecimentos. Ao seguir várias pistas, a polícia chega então até um casal, aparentemente acima de qualquer suspeita, e então descobre o que viria a ser conhecido na época como o maior crime do mundo. Conheça agora a história do açougueiro da rua Arvoredo. O personagem principal dessa história é José Ramos, filho mais velho de Maria da Conceição e Manuel Ramos. Ele nasceu em Santa Catarina, logo após o seu pai deserdar do esquadrão da cavalaria de Bento Gonçalves, agrupamento este que ele serviu durante a Revolução Farroupilha. José Ramos tinha um enorme interesse pelas histórias que o pai contava sobre a Revolução, principalmente acerca da degola, que é o ato de arrancar a cabeça que era aplicado pelo batalhão contra os seus inimigos. Anos mais tarde, José, ao ver seu pai embriagado agredindo a sua mãe, ele investiu contra ele armado de uma faca, ferindo fatalmente e o levando à morte dias depois. Por conta desse episódio, José foge para a província de São Pedro, onde se torna soldado da polícia local. Ele segue carreira normalmente, até o dia que foi flagrado tentando degolar um preso. Ele então é expulso da polícia, mas ainda continua atuando como informante para o delegado Dario Calado, por quem seria preso futuramente. Conta-se que José Ramos era um homem de postura séria, amante das artes e de razoável instrução. Ele frequentava a alta sociedade de Porto Alegre e era sempre visto em eventos sofisticados, além de ser um assíduo frequentador do recém-inaugurado Teatro São Pedro. E foi em um desses eventos que encontrou e se apaixonou por Catarina Pause. Embora não seja a protagonista da história, Catarina desenvolveu um papel importante como coautora dos crimes, pois era ela quem atraía as vítimas para José. De origem húngara e de família pobre, ela morava em uma aldeia com os pais e 2 irmãos. Catarina teve a família assassinada e foi estuprada e abandonada inconsciente por soldados durante a Revolução Húngara contra a Áustria. Aos 15 anos, ela casa-se e embarca para o Brasil. Entretanto, durante a viagem o seu marido se suicida e ela passa 5 anos como viúva, até envolver-se com José Ramos. Em 1863, o casal passa a viver juntos na denominada Rua do Arvoredo, atual Rua Fernando Machado, lugar próximo ao cemitério que se encontrava nos fundos da chamada Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Foi também nesta época que José Ramos cria um vínculo de amizade com Carlos Klausner, um alemão chegado ao Brasil em 1859 e que se estabeleceu como açougueiro em Porto Alegre. Com o tempo, José aprende e passa a exercer também o ofício do amigo. Em 1864, um comerciante português chamado Januário e seu caixeiro, José Inácio de Souza Ávila, estavam desaparecidos. E vizinhos afirmavam terem visto José Ramos ao lado dos desaparecidos na noite anterior ao desaparecimento deles. Ao ser intimado a depor sobre o caso, José Ramos não convenceu o delegado Dario Calado e, diante desse fato, em 16 de abril, uma diligência dirige-se até a casa da Rua do Arvoredo e lá encontra uma cena horripilante. Pedaços de corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados junto ao cadáver de um cachorro preto que fora rasgado do ventre à garganta. Posteriormente, esses corpos foram identificados como de Carlos Klausner, Januário Martins Ramos da Silva e de seu caixeiro, José Inácio de Souza Ávila, de apenas 14 anos, igualmente esquartejados. A motivação dos crimes era matar as vítimas e se apossar de seus bens, à exceção do jovem José Inácio, que fora assassinado como queima de arquivo. Os detalhes chocantes vieram em seguida com o descobrimento do diário de Catarina, onde ela descrevia que ali naquele local haviam sido mortas 6 pessoas, que foram transformadas em linguiça pelo açougueiro Carlos Klausner. Ela também relatou em seu depoimento
que geralmente abordava as vítimas no Beco da Ópera, onde, nos dias de hoje, localiza-se a Rua Uruguai, e os levava até a residência do casal, onde lá as vítimas eram degoladas, esquartejadas e descarnadas. Toda essa carne era transformada na linguiça vendida no açougue de Carlos Klausner, que ficava na Rua da Ponte, a atual Rua Riachuelo. Segundo os registros daquela época, a carne, além de muito bem aceita no comércio, era consumida em sua grande maioria pela alta burguesia de Porto Alegre. José Ramos foi julgado por latrocínio, sendo condenado à pena de morte por enforcamento pelos seus crimes. Mas depois a sua pena foi comutada à prisão perpétua, e Catarina acabou sendo presa como cúmplice dele e condenada a 13 anos de prisão, morrendo anos depois em um hospício. Existem relatos de que a repercussão desses crimes atingiu níveis internacionais, sendo divulgado como o maior crime da história, tendo inclusive sido comentada pelo Dr. Charles Darwin, o criador da teoria da evolução, que redigiu o seguinte texto. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando a sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-las. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão, há chacais adormecidos em cada homem. Há relatos de que Ramos foi avistado livre após a sua condenação. Possivelmente ele foi solto, o que era comum na época. Dom Pedro II, que governava o Brasil naquele tempo, abominava a pena de morte e distribuía indultos com motivos políticos, e provavelmente José Ramos foi um deles que recebeu um desses indultos.